सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतना करता por निर्भर. Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente dos estúdios Chico Xavier. E hoje nós temos uma novidade muito legal. Se vocês virem aqui, olha que coisa mais linda. É, aqui, ó. Ai, tá muito bonito isso, viu? Tá vendo um layout diferente aí, enfim. Exato. Né? E até parabenizar o Rodrigo, né? Rodrigo Costa, que fez isso aqui, que tá muito bonito, toda essa produção aqui. O programa tá cada vez melhor. E então hoje nós estamos aqui, o programa hoje também está muito especial. Então vamos só dar uma boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Lúcio saiu da técnica, hoje está aqui com a gente. Quem está com a gente na técnica é o Rony, ele só vai falar um boa noite. E aí, boa noite então, Marcelo, boa noite, Lúcio. Boa noite. E boa noite aos ouvintes, né? Boa noite a todos. E vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. A Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e o Ciro Pinheiro. E o nosso programa ele é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje, como a Carmen falou, nós temos a presença do Lúcio falando sobre o quê? O Lúcio hoje vai fazer um programa muito especial, né, Lúcio? Ele já tocou umas músicas aqui, já estamos todo mundo aqui bem energizado aqui. Então hoje vai ser a música nos tratamentos terapêuticos. E ele vai falar a respeito de criança, adolescente, qual é a importância da música na vida das crianças, aliás, na vida de todo mundo, né, que traz muita alegria. Então vamos lá, Lúcio, tudo bem? Tudo bem, boa noite Marcelo, Carmen, boa noite pessoal que está assistindo a gente aí, é um prazer estar aqui mais uma vez. Então, Lúcio, é legal a gente falar, né, a respeito desse trabalho, né, como é que você, primeiro a sua formação, né, você é músico? Sim, eu sou formado em música, tenho alguns cursos assim na área terapêutica, que é massoterapia, né, reflexologia, né, tenho alguns cursos assim, além da música, também dentro da música, outros cursos de extensão, né, não sou necessariamente formado em musicoterapia, mas já trabalho há um bom tempo com a área, né? Tá faltando aí eu fazer só uma pós-graduação, alguma coisa para acrescentar nesse sentido. Mas eu trabalho já em hospitais, trabalho em hospitais com pessoas deficientes, né? Com cegos, com outros tipos de síndromes. E atualmente estou trabalhando pela Unimed, com projetos lá dentro, com idosos também. Que legal. E você ensina também? Você é professor? Sim, sou professor de música. Tá. E você ensina para criança também? Também para criança, adolescente. E como é que é isso, né? Fala um pouquinho pra gente da criança, a importância da música para a criança. Sim, as pessoas, elas às vezes não dão tanto valor à questão da música, né? As pessoas têm música no prezinho, tem música na parte infantil toda ali, desde que a criança começa a se desenvolver, mas as pessoas não sabem o valor disso, porque elas passaram... Uma boa parte das pessoas passaram por isso, mas elas não sabem o valor disso. Quando, por exemplo, uma criança, quando ela canta uma letra, ela está aprendendo a separar as sílabas, né? As parlendas que as tias cantam lá, né? No jardim, ou quando está na sala fazendo aquelas brincadeiras de roda, aquilo tudo ajuda a criança a aprender, a desenvolver, a memorizar, tanto questões de vocabulário, quanto questões de memória afetiva, porque às vezes aquilo que ela está cantando tem a ver com a cultura, com aquilo que ela vive, no ambiente que ela vive. Então, a música tem um papel fundamental
fundamental na infância. Eu não sei se hoje a grade curricular tem isso no primário. Então, ginásio, a gente essas coisas? tem já, acho que desde 2008 para 2009, projeto de lei, a música já é necessária na escola, mas ainda a escola, ela não, alguns estados não colocou o músico lá dentro de verdade, para trabalhar com projeto, para fazer coisas mais expansivas, mas tem, isso daí já é projeto de lei. Você sabe que eu estava me lembrando agora, eu sou dos antigamente, né? Então, na minha época de escola, tinha música. Sim. E tiraram depois. Sim, Então. alguns estados permaneceram com uma música muito forte. Por exemplo, se você vai para Minas, lá é muito forte a música, Bahia, alguns lugares. Mas alguns estados, eles trancaram mais o currículo para colocar outras coisas, né? Então, isso eu acho que, de certa forma, lesou um pouco a cultura daquela região. Né, o que não é muito bom. Não, nada bom, né? Porque, não é querendo ou não, a música é uma coisa tão boa, né? A gente vai vendo, por exemplo, as pessoas que estão mais idosas, né? Sim. Até o pessoal, quem tem Alzheimer, todo mundo fala que uma coisa que uma pessoa com Alzheimer sempre recorda é música. Sim. Né? E música quando ele era jovem, quando ele era criança. Então, olha como é a importância da música, né? Sim, a música, ela, em todos os sentidos, até as pessoas que sofrem algum tipo de lesão cerebral, a música, ela vai atuar nesse sentido que você falou, no sentido de trabalhar a memória da pessoa, memórias afetivas, coisas que ela vivenciou, que sabe que ela gostou ou não gostou, ou coisas que estão inseridas na vida dela de uma forma geral, ela vai lembrar daquilo. Muito bom. Pela música. Mar, alguma coisa aí? Tá. Não, eu só tô dando uma olhada aqui. O pessoal tá participando. Antes de falar das participações, a gente tá na live no YouTube e também tem a live no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita e também na página das Crianças do Século XXI, que a gente tá fazendo essa transmissão aí e levando um pouco desse programa para essas duas plataformas. Se você quiser participar, mandar sua pergunta para o Lúcio, para algum de nós aqui, ou até mesmo fazer algum comentário, o que você acha desse tema, enfim, pode trazer para a gente, comentar, para a gente participar junto com a gente, que aí a gente traz essa informação, essa tua participação aqui para dentro do nosso programa. E nós temos aqui já algumas participações. Tem a Constância Marques mandando boa tarde para todos nós. Tem também o Aécio César. Boa tarde ao Marcelo, Carmen e meu amigo Lúcio, meu fraternal abraço. O Birajara Flores. Oi, filhos. Ficou lindo, um bom programa para vocês. Um grande abraço ao Lúcio. E já tem pergunta aqui para o nosso querido Lúcio. E também na página do Vivência Espírita, o Marcos Sugaio Gama dizendo que aqui tá ok. Aí ele tinha comentado que o YouTube estava sem som, mas acho que já voltou, né? Mas, enfim, a princípio, aparentemente tá ok. Mas se tiver sem som, algum problema, vocês, por favor, sinalizem, manda pra gente um alô, que a gente tenta corrigir da melhor forma possível para todo mundo ter um bom aproveitamento. E mesmo porque daqui a pouco o Lúcio vai tocar aqui, cantar, então precisa ter som, né, gente? Porque a coisa aqui, se vocês virem o arsenal de instrumento musical que ele trouxe aqui, vai ser maravilhoso, né? Então, vamos lá. E tem uma coisa que é interessante, que o tema hoje é justamente a música para o tratamento terapêutico, né? E como o nosso foco aqui no programa, assim, é tudo público, né? Mas a gente fala mais das crianças, dos adolescentes. E a gente sabe que a música pode ajudar em inúmeras coisas para esse público, né? Na tua opinião, o que a música pode ajudar a criança, o adolescente, no seu desenvolvimento? Então, Marcelo, eu vejo por esse lado. Quando eu estava na faculdade estudando, eu tive um professor que ele ficou um bom tempo fazendo o mestrado dele na China. E lá na China, eles não usam partitura, eles não dificultam o ensino das crianças a aprender. Então tem umas linhas que a criança já tem que ser racionalmente muito cedo, trabalhar essas coisas racionais, leitura de partitura. Quem lê partitura sabe disso, que não é fácil, você tem que estar interpretando bolinhas, vírgulas. É como você aprender a ler o seu vocabulário normal. Nova linguagem, Isso, né? É uma nova linguagem. Só que aquilo dificulta muito porque tem um processo matemático forte ali em cima daquilo. Ela tem que dividir o tempo, então. E lá eles não usam. Então eu aprendi muito com esse professor nesse sentido. Ele dizia que, nas aulas dele, que a gente tinha que aprender a observar a criança, na verdade, naquela questão de você olhar o que está vindo de dentro, que é o famoso educare mesmo, né? Que vem da palavra educar, deixar vir de dentro as questões da criança. Então, quando a criança ela pega
pega um instrumento, ela não pode ficar passando por dificuldade, por frustrações, porque às vezes o braço dela, o tamanho dela não é muito legal, ela não vai conseguir executar muita coisa, entendeu? E às vezes quase nada, então, mas a música está dentro dela. A música está ali vibrando dentro dela. Ela já viu um pai cantando, já assistiu um desenho, já tem um vocabulário dentro dela, então aquilo vai acabar sendo comprimido. Então, em termos de educação, é importante deixar a criança não, às vezes, não ficar preso muito a esse processo quantitativo. Entendeu? E sim, mais a parte qualitativa. Deixar ela solta com o instrumento, brincar. Se ela está fazendo um ruído, um som, mesmo que seja irregular, deixa ela fazer do jeito dela. Mas a música está acontecendo dentro dela. As letras estão acontecendo, ela está ouvindo, ela está trabalhando o significado daquilo, ela está trabalhando, por exemplo, o vocabulário, está trabalhando a parte silábica de saber falar a língua do país dela de forma correta. Então tá um monte de coisa tá acontecendo, só que as pessoas às vezes não têm essa observação. E às vezes o pai acha que quer colocar uma coisa difícil para a criança, um instrumento difícil, quer colocar na escola, quer forçar, quer fazer isso. Por exemplo, o pai gosta de guitarra e quer que o filho toque guitarra. Se o filho gosta de percussão, deixa ele tocar percussão, porque às vezes ele vai para guitarra e ele vai ficar com raiva, porque ele não consegue, ele é muito novo. Então acho que tem que esperar o momento certo. Os meus filhos, eu não trabalho assim, eu trabalhei esse método. Eles já tocam, cantam, têm liberdade para tocar, cantar já 3 instrumentos. Um tá com 9, outro tá com 11, né? O Cairê e o Caio. E eles adoram a música. Por quê? Porque eles vão lá um momento de prazer. Então tem que ser um momento de prazer para a criança. Não pode ser ficar colocando dificuldade, sabe, para ela. Ela vai trabalhar isso depois dos 12 anos. Até 9, 12 anos, dependendo da criança, ela já começa a trabalhar isso. Tem linhas que já trabalham isso, né? Eu já trabalhei em projetos do Estado, em outros lugares, por exemplo, eu trabalhei no Projeto Guri também, que é do Estado. Então, ele já trabalha, né? Algumas linhas já começam a passar ali a partitura. Mas também lá no projeto você vê que a partir dos 8, 9 anos, não pega muito cedo e fica forçando, comprimindo a criança a aprender música. Então, ela tem que trabalhar a liberdade dela, o educar mesmo, deixar vir de dentro da criança, soltar as informações que ela tem, que aquilo tudo vai se tornar um vocabulário bom para ela quando ela estiver tocando bem. É tempo, né? É o tempo. E legal porque isso também aumenta a criatividade da criança, Sim, né? muito. Ativa. Muito porque ela vai ter liberdade, é o que você está dizendo. Ela vai ter liberdade para expressar ela. Agora, você imagina se toda vez que ela tiver uma frustração, quando ela estiver aprendendo um instrumento, por exemplo, o pai põe um violão, quer que toca violão, mas a criança poderia ir para percussão primeiro. Mas põe violão. Aí ela vai ter que se adaptar para sentar, é difícil. Às vezes ela vai se desenvolver bem, vai ser até um musicista bom, só que ela criou um monte de barreira dentro dela, que acontece com muitos músicos. Ou ele só lê, ou ele só toca. Ele não consegue fazer as duas coisas, porque ele foi criado daquela forma rígida que tinha que ser daquela forma. Entendeu? Então tem muitos músicos, por exemplo, que não conseguem tocar de ouvido. Ele só toca se você pôr a partitura na frente dele. Se você não pôr, ele não toca. Fica Às mecânico, vezes, né? fica mecânico. Às vezes pianistas, assim, exímios pianistas. Mas se você tirar a partitura da frente dele, Não toca nem nada. ele não memorizou a música. Incrível, né? Ele Não sente, né? Ele sentiu, mas ele não memorizou a música. Ele não tem esse vocabulário dentro dele de memorizar, de ter o tempo dele, né? Entendi. Legal isso, hein? Bem bacana, Muito interessante. E tem uma coisa que eu acho que as pessoas vão perguntar provavelmente, né? Opa. Mas eu vou perguntar logo. Pergunta. Porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas compartilhando, por exemplo, o vídeo de uma criança nova tocando piano. O vídeo de uma criança nova tocando violino. Né? Chinesinho, geralmente. Não, mas tem os alemãezinhos também. A criança pequena já tocando bateria como se fosse aquele profissional. Isso chama muita atenção, né? E o que você pensa a respeito de crianças que já trazem muito forte esse dom? Alguns até brincam na internet, falam, isso deve ser reencarnação de algum musicista, enfim, algum músico de uma vida passada, enfim. E aqui a gente pode falar à vontade, né, sobre essa questão reencarnacionista, né, que a gente é bem aberto. Mas qual que é a tua opinião a respeito dessa questão? Eu posso falar das informações que eu tive também durante o meu curso, né, quando eu estava me formando em música, e as histórias que a gente conhece, que realmente são histórias verídicas. Teve um pai na Alemanha, que a gente está falando chinesinho, vamos partir para a Alemanha então, que ele levou o seu filho para assistir uma orquestra, que lá é comum isso, na época do frio. Então a criança estava engomadinha lá dentro
do carrinho ali, né? Ela tinha, se eu não me engano, 2, 3 anos de idade, uma coisa assim, e tava muito frio. E o irmãozinho mais velho de 5, 6 anos. E eles assistiram toda a orquestra tocar. E o pai tinha dado um teclado pro filho mais velho, porque queria que ele desse exemplo, porque achava bonito música e ele que tinha que tocar. Aí ele chegou na casa dele, eles voltaram, acabou lá a apresentação, eles voltaram e o teclado ficou lá. E o menininho de 3, né, de 3 para 4 anos foi lá e começou a tocar as músicas que estavam na orquestra. Nossa, que legal. Então os pais tomaram um susto, né, porque falaram, o que é isso? Como é que acontece o negócio dele? O outro que era para estar tocando e o outro não sabia nem mexer no teclado. E ele foi lá brincando, daqui a pouco ele achou e começou. Aí o pai foi verificar que ele estava tocando as músicas que estava tocando lá na orquestra. Né? Então você vê que a criança já nasceu com uma facilidade musical muito grande, que a gente sabe, por trabalhar a parte espiritual, tá ligado à parte reencarnacionista, que isso daí ele já trouxe, né? Ele não tinha nem coordenação para aquilo, mas ele ficou tocando. Ele falou, mas ele nunca ouviu essa música. A gente foi lá naquele show, como é que ele sabia dessa música? A gente nunca tinha levado ele. Foi um show que aconteceu, eles foram lá e gostaram. E como é que aconteceu isso? Então, os pais tomaram um susto, os avós ficaram mais espantados ainda. Mas você vê, então, ou seja, é a espiritualidade, né, da criança que já está aflorada para essa questão da música. Já traz esse dom, né? E isso também não quer dizer, é importante falar, que ele vai seguir a carreira de música. Porque às vezes ele não segue. Eu conheço pessoas, o Marcelo trabalha com cromoterapia, eu tenho um amigo de igreja católica. A gente tocou junto um tempo e ele é daquelas pessoas que tem esse estudo que fala disso também, que quando toca as notas ele vê as cores das notas. Ah, que legal. Mas ele toca de ouvido e ele nunca, assim, estudou música. E ele pega o teclado, toca. E eu conheci ele, que eu fui tocar num evento que ele pediu pra mim tocar. Eu não sabia que ele era músico. Pra você ver, eu tive uma surpresa. E chegou na hora do evento, ele falou assim, eu posso te acompanhar com o teclado? Eu falei, pode, né? Eu vou tocar MPB, bossa nova, essas coisas e tal. Foi o que você pediu. Falou, não, eu só queria acompanhar. Ele acompanhou da primeira música à última sem pedir nenhum acorde. Ele não cantar, ele era zero, ele não cantava nada. Mas o ouvido, ele falava que ia vendo as cores e ia me acompanhando. Que legal. Então você vê que é muito interessante isso, né? Tem até uma explicação científica, porque segundo consta, a vibração, né? A frequência, a vibração das notas musicais, sim, são parecidas com algumas frequências de cores. Quando eu falo de frequência, é frequência luminosa mesmo, não é frequência de tonalidade, né? É frequência de luz. Então, só para vocês terem uma ideia como a gente está falando de uma coisa que aparentemente parece mística, né? Mas é pura ciência, né? E a gente só está desmistificando algo que às vezes a pessoa, mas por que vê? Porque a pessoa tem uma visão também apurada, né? Ela tem uma sensibilidade de visão, de perceber essa informação, né? E isso é legal que você está compartilhando. Muito legal, porque muito legal. A gente começa a ver essa associação de frequências, né? Que, aliás, daqui a pouco você já vai mostrar um pouquinho na prática, né? Uma coisa interessante, a gente partindo mais uma vez um pouco para a área da educação, é que, por exemplo, você pega uma música, que nem a música da Barata, né? A Barata diz que tem 7 saias de filó. Ou você pega a música do Pirulito que bate-bate. Essas músicas são todas educativas, porque elas estão trabalhando a frustração da criança. Porque as crianças, hoje em dia, elas parecem que os pais não querem deixar ela passar por as situações, né? Ciranda, cirandinha, né? Você pega, tem N música, eu deixei anotado algumas aqui, o Marinheiro, que fala do balanço do mar. Então você vê que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento psíquico da criança. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. Então, toda criança que convive muito com música, você pode perceber que a família dela é mais feliz, é mais alegre, eles discutem menos, eles têm um tempo para aquilo, eles sabem trabalhar o ócio. E aqueles outros que às vezes não dão muito tempo para música, às vezes eles usam a música de uma forma assim, meio que para descarregar aquilo que eles não fizeram. Eles gostam de música, todo mundo gosta de música, mas ele usa o tempo da música para ouvir, de repente, uma música que não tem uma conotação boa, por exemplo, uma música que fala de uma letra meio pejorativa, porque tem muita coisa guardada dentro dele que ele não viveu.
Então ele precisava viver alguma coisa importante dentro dele, mas não viveu nenhum ciranda-cirandinha, sabe, um cai-cai-balão que fala de festa. E isso daí tem tudo a ver com a percepção da criança. Nossa, olhar para o céu, o balão, o céu, né? Isso aqui faz parte da minha cultura, né? Onde eu vivo, nossa, o pessoal solta balão, que legal. Aí vem um amiguinho também, nossa, mas vamos fazer. Aí quando cresce um pouquinho também quer fazer aquilo para ver como que é. Então faz tudo parte de um contexto que ajuda no processo educativo psíquico de toda criança. Sabe que tem 2 filmes que me veio na hora que você começou a falar. Um é do Elton John, não sei se vocês assistiram, o Rocketman. Eu assisti, mas faz tempo, viu? Mas é muito legal esse filme dele, a vida dele, né? E ele... Eu não lembro direito, tô lembrando direito. Ele era menino e o pai dele não queria deixar ele músico, e ele já era um músico. Sim. Então ele devia ter uns, sei lá, 12 anos, 13 anos. E que ele, músico, né? Elton Nossa John. Senhora, e ele chega naquele, como é que é, um recital lá, e ele ia fazer o teste para poder entrar na escola, na melhor escola que tinha na Europa lá. E a mulher tava tocando uma música. A mulher ficou tocando, de repente ela olha, ele tava lá, ela parou. Aí ela pegou e falou assim, você trouxe alguma coisa? Ele falou, não, eu não sabia que era para trazer nada. Então você não vai fazer teste. Ele pegou e falou assim, não, pode deixar, eu vou tocar uma coisa aqui. Mas sem partitura, isso é um absurdo. Ele tocou exatamente o que ela estava tocando. E ele parou. Ela falou, por que você não continua? Porque você parou nessa parte. Então, ele só de ouvido captou o que ela estava tocando. Ele nunca tinha tocado aquilo. Que era, eu nem lembro mais, você assistiu? Se era Beethoven, então, era uma coisa assim, uma coisa muito legal. E o outro filme que eu queria te falar era O Som do Coração. O Som do Coração é lindo, né? Esse filme é maravilhoso, né? Então é uma coisa linda demais esse filme. Então é muito bacana. Fica até a dica pro pessoal assistir esse filme, né? Os dois, né? Os dois. Tem participações aqui, eu acho que eu já posso começar e não sei se de repente você já quer fazer alguma coisa aí. O Écio César tá dizendo o seguinte: como desencadeia uma nota musical que vá de encontro às células enfermas? Existiria um yin yang que se completa amenizando ou curando algum transtorno? Seria mais ou menos o seguinte, né? Eu não entendi a pergunta. Então, vamos lá. Eu entendi. As perguntas do Aécio geralmente são o que entende. Mas tem uma coisa... É uma pergunta excepcional, muito porque legal. Usar praticamente a musicoterapia em tratamento de pessoas enfermas, né? Ou de algumas doenças, né? Enfim. Sim. A música, por exemplo, quando a pessoa está ouvindo um tipo de vibração, seja uma vibração temperada ou não, porque a gente tem as vibrações temperadas, são os instrumentos temperados e não temperados, que é o caso do tambor que eu trouxe aqui. Isso trabalha, às vezes, deslocar ela do momento que ela está vivendo. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está com um problema, por exemplo, está com um câncer, né? Que nem eu já fui muito tocar em hospitais, né? Para os doentes. Então, a pessoa está passando por aquele processo difícil. Então, você canta uma música e toca, não é só o som, é a vibração, tudo que vai chegar nela e vai mudar, tirar ela daquela frequência que ela estava. Porque, às vezes, tudo aquilo gerou um encadeamento de coisas na cabeça da pessoa que ela está numa frequência muito baixa. Então, quando você toca uma música que lembra a pessoa, ela desloca ela daquele momento que ela está vivendo, né? Daquele lugar, e como a música ela é atemporal e temporal, ele vai levar a pessoa para um outro estado. Então, isso ajuda, com certeza, no processo dela estar se recuperando, porque muitas vezes ela precisa só de um start ali, né? Para ela acordar para a vida. De repente, ela vai lembrar da infância, ela vai lembrar de uma pessoa importante que teve na vida dela. Então, quando ela se desloca desse momento, ela sai daquela zona que ela estava e vai para uma outra que a vibração musical elevou ela, seja pela letra, seja pela emoção que a pessoa que está cantando ali transmitindo para ela, vai fazer o quê? Vai fazer com que ela mude aquela frequência e, com certeza, a parte, né, da celular também vai ser modificada, porque a nossa emoção modifica tudo, né? Porque o nosso corpo, acho que foi no programa da Beatriz, que eu estava aqui também falando a entrevista sobre algo parecido, o nosso corpo ele é feito de 75% de água, então você modifica as suas células, as suas células em torno do seu corpo todo a serviço disso, porque você mudou a sua frequência. Então, como Yamoto, né, que é o japonês que trabalhou isso aí, então você vê que só o ato da voz da pessoa agressiva já pode mudar a vibração. Então, a música, com o ato de se ter uma vibração legal, também vai modificar o corpo, a estrutura da pessoa, né? Sim. Ou pelo menos dar um start, como eu disse, para ela começar dali e partir para outra coisa. Com certeza. E querendo ou não, alinha os chakras. Sim, alinha os chakras. Tudo, né? Como o Marcelo disse, está tudo ligado, né? Maravilhoso.
Fala. Tá legal. Então, acho que você já pode, pelo menos, Eu vou dar uma demonstração pra pra gente gente. sair um pouquinho dessa. Voltar, na verdade, desculpe, não sei se eu respondi a pergunta do Aécio, mas pra gente voltar um pouquinho na questão da criança, de novo, eu vou cantar algumas músicas que são parlendas, assim, fazer um popurrizinho rápido com o tambor. Por que eu vou fazer com o tambor? Porque foi o que eu disse, que às vezes é mais direto pra criança. Se você às vezes toca um instrumento, não que ela não vá seguir, mas é diferente quando você toca um instrumento que nem o tambor, que ele já tem uma vibração diferente, que ele é do grave, né? Por exemplo, o tambor com flauta é muito legal. Às vezes, quando eu tô trabalhando com criança, eu trabalho numa mão a flauta e toco o ritmo na outra. É um pouco difícil, assim, mas eu acabo executando isso, dependendo da criança, da necessidade ali na hora, né? Você tá com uma roda de criança, você acaba brincando, ou toca a sua flauta, depois chama um outro para ele tocar tambor, mas é uma coisa simples que a criança pode pôr a mão, né? Ela pode pôr a mão e executar, que é mais legal. Ela pode pôr a mão e executar de forma que seja simples para ela, né? Por exemplo, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do Marcelão. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. 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 Entendeu? É legal, Maravilha. né? E a gente lembra do nosso tempo de criança, né? Das brincadeiras. Sim, com certeza. Você vê que trabalha muitas coisas, né? Trabalha a imaginação da criança. Você tá falando do peixinho do mar, ela tá decorando aquele peixinho, né? Quando a criança é pequenininha, a gente acha que ela sabe tudo isso. Ela não sabe, gente. Ela tá imaginando. Ela não sabe o que é um peixe. Então, quando você começa a cantar, por exemplo, na segunda, na questão do pré, né, que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto ali, às vezes a criança que está lá no primeiro está ouvindo a criança do terceiro cantar. Mas então ela está aprendendo, ela está na outra sala curiosa, tentando entender o que é aquilo ali que eles estão fazendo, aquela bagunça, que tudo aquilo que eles estão fazendo. Então isso é muito legal, né? Porque ela está falando, nossa, peixinho, eles estavam dançando, fizeram uma roda. Né? E o simbolismo que tem a roda, né? A ciranda, né? Como que é um simbolismo bom da gente lembrar da ancestralidade, lembrar dos tambores. Então isso traz uma coisa muito boa para a criança, porque ela se sente feliz em casa, né? E você viu, um pouquinho que eu toquei, a gente já se sente, né? Por exemplo, a questão do Cai Balão, posso falar Marcelão, posso falar Carmen, posso falar o Rony, que tá meio tímido ali, posso falar qualquer um que estiver na roda. Então as crianças começam a brincar e você começa a interagir com ela. Fazer de tudo isso uma brincadeira, como eu falei. Sim, muito bom. Muito bacana, muito bacana. E tem uma coisa, né? Você estava falando antes de tocar o tambor e tocar a flauta ao mesmo tempo. Eu lembrei muito que, assim, dentro dessa ancestralidade nossa, né? Muito se vê no xamanismo, né? Sim. A utilização de instrumentos, né? Isso até é mais comum da gente ver lá numa tribo, quando eles vão fazer algum ritual, alguma coisa, sempre alguém com a maraca tocando, Sim. alguém com a flauta, alguém com o tamborzinho lá tocando. Quer dizer, a música já está bastante enraizada na nossa cultura, né? Todas as culturas, né? A música faz parte. Desde as cavernas, né? Às vezes as pessoas, elas, por exemplo, a gente mora num país que tem uma área indígena muito grande, né? Por exemplo, a gente tem lá na Europa, a gente tem as partes da África, mas as pessoas às vezes crescem achando que a civilização que ela veio não teve esse tipo de situação, mas todos, desde que o ser humano é ser humano, lá atrás das cavernas, todo mundo branco, negro, amarelo, azul, todo mundo mexeu um pouquinho, tem o pé no tambor, tem o pé nessa questão da selva, né? Nessas coisas que é muito legal. E o nosso país é musical, né? É muito nosso musical. País é tudo musical. Brasil é demais. Norte a sul, leste a oeste, é tudo, né? E aí, o que mais aí? Vamos lá, tem aqui a participação do Marcos Sugaio Gama aqui no WhatsApp da Rádio Vivência Espírita, dizendo o seguinte:
pede para o Lúcio falar sobre a Sheliana, pela médium Mônica de Medeiros, que falou que o planeta dela tem curas baseadas nas vibrações das músicas. Sim. Que cada órgão do corpo tem uma vibração específica. O que ele acha sobre isso? E parabéns pelo programa. Obrigado pela pergunta. Eu já vi algumas palestras pela internet e da Sheliana, né? É uma médium, se não me engano, do Rio de Janeiro. Não, é de São Paulo. É de São Paulo, né? Mônica Medeiros é a médica. Aí eu vi, e tem uma musicista que vai tocar pra ela, toca piano, teclado, mas toca muito bem. É a Margarete. Isso, é muito legal, é muito legal. Então, a música, como a gente já vinha falando, ela é um processo que muda o vibracional de todo mundo, né? Eu toquei um pouquinho aqui, a gente já vai com o pé na infância. Da mesma forma, quando você escuta uma música que ela tem uma vibração, que ela vai movimentar energias em você para elevação, ela vai fazer isso. Ela vai fazer. Que é o caso da Sheliana. Eu já vi a Sheliana falando isso, que da onde ela vem, né? Lá a música tem um papel fundamental, né? Tem um papel fundamental na questão de mudar a frequência das pessoas para essa questão da elevação. Então, eu achei muito legal o dia que eu assisti, ainda bem, né, que eu assisti, porque senão eu não ia saber quem seria a Sheliana agora. Mas, assim, eu achei muito interessante que ela falou muitas coisas relacionadas à parte vibracional. Então, não só da questão do som, mas da questão das cores, ela fala muito essa relação. E eu achei mais interessante ainda, porque eu acho que ela fala uma linguagem que pra gente se torna difícil entender, porque a gente tá encarnado na Terra. Então, quando a gente tá encarnado na Terra, a gente acaba querendo quantificar só aquilo que tá à nossa volta. E ela acaba dando uma expansão, por isso que eu gostei da pergunta dele, de um universo que a gente não tem dimensão. Uhum. Ou seja, aqui no nosso planeta a gente trabalha, por exemplo, nas partes de música de som temperado, a gente tem as 7 notas, né, e tem os 5 semitons. E eles se repetem em oitavas. Mas eu acredito, pelo que eu entendi ela falando, que existem outras notas. Que você pode atingir outras frequências, outras notas, como é o caso dos instrumentos indianos, que não são temperados, que é o caso do tambor, que ele não é temperado. São instrumentos que eles não dão uma nota exata. Ele dá uma nota de acordo. Por exemplo, se esquentar o couro, ele vai dar uma nota. Se esfriar, por exemplo, esfriou, ele vai dar outro tipo de som. Então, acredito que isso já trabalha outras frequências na pessoa, porque senão você fica naquela questão matemática. Eu tenho 7 notas e 5 semitons, e você vai morrer aí. Né? Ou morrer no timbre. O timbre é de teclado, não, o timbre é de contrabaixo. Né? Então, você pode ter um contrabaixo não trastado, eu também toco contrabaixo não trastado, porque ele ronca, então você consegue tirar outros sons. Então, eu acho que essa questão como a Sheliana fala, eu acho que a gente tem que partir para isso, né? De começar a ouvir coisa diferente. Já existe um instrumento que eu não lembro o nome dele, que a pessoa apenas põe a mão e ela pega o magnetismo da sua mão e ela toca a afinação só assim. Nossa, que não legal. tem nota. Não tem nota, assim, uma nota exata. É um tipo de um aparelho magnético, então solta o som ali, ele dá o ruído e você afina ele assim, passando a mão. Ou seja, o magnetismo da sua mão vai pegar no instrumento e vai... Ou seja, não existe uma nota exata, é você que com o seu sentimento vai colocar a nota. Nossa, que legal. Você que vai ter que afinar o instrumento. Isso é extraterrestre. É muito legal. Então, isso já existe, né? Isso já existe. No nosso planetinha Terra. Mas foi trazido, com certeza. E é legal você fazer esse paralelo com relação ao Masaremoto, né? Da Masaremoto. Que, querendo ou não, aquele documentário, né, de física quântica, Quem Somos Nós, aquilo ajudou a gente a pensar muito sobre isso. E a música, ela ajuda a gente a entender mais ainda essa questão da frequência. É bom esse lembrete de que nosso corpo é constituído de praticamente mais de 70% de água. Né? E tudo que se trabalha em questão de som, frequência, atinge o nosso corpo, né? O legal de eu ter citado esse instrumento, que eu não tô lembrando o nome agora, vocês me desculpem, mas é que, por exemplo... Oi?
Teremin, aí tá vendo? Já existe esse instrumento. Ele pega o magnetismo da sua mão, como se você estivesse dando um passo ali, jogando a sua vibração ali e ele dá a nota. É muito legal o instrumento. Mas o legal de tudo isso, Marcelo, é que, por exemplo, se a gente for ver a parte atômica disso de física, né? A gente tem os elétrons, tem os prótons, né? Ou seja, aquilo tudo tem uma ligação magnética. Sim. Né? Ou seja, acaba englobando também aquela questão das outras perguntas relacionadas à parte da doença lá do Aécio. Ou seja, a música, a frequência musical, né, ela vai interagir com essas ondas magnéticas da pessoa. Sim. Né, de forma a modificar a estrutura celular, porque tudo começa ali na estrutura celular. Pelo menos até onde a gente aqui na Terra, os nossos estudos mais recentes que a gente tem de física mostra pra gente, né? Então, a gente tem os quarks que ainda não estão, que é muito difícil pra gente falar sobre isso, mas, por exemplo, a gente pode falar dos prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Que existem as camadas dele, que dependendo da quantidade de prótons, vai ter uma quantidade de camada de nêutrons e assim por diante, né? E existe um choque entre eles, que um entra, o outro sai, mas tudo isso, ou seja, a capacidade que a música tem de modificar a pessoa pela parte celular. Mas é interessante também que tem que ter a música também tem que ter uma elevação. Sim. Tem que ter os hertz certo, né? Porque tem música com frequência elevada, como tem músicas com frequência baixa. Hoje em dia já existe um estudo também que mostra que, por exemplo, a gente tem uma frequência que ela é 42 Hz para nota lá. Então, 40 Hz, perdão, para nota lá. Mas isso foi um padrão que os americanos lançaram. Uhum. Mas as músicas, se eu não me engano, de 1920 para baixo, eu não lembro muito bem esse estudo, que diz que as músicas não tinham esse tipo de frequência. Elas eram mais suaves. Então, a nota 440, a afinação em 440, ela deixou um pouco mais agressiva a música que a gente tem hoje. Então, você pode, por exemplo, pegar uma música na internet e pedir 338. Entendeu? Aí você vai modificando, 38 Hz, você vai modificando e você consegue chegar numa frequência que você gosta. Ou seja, você não precisa ficar ouvindo música em 440 Hz. Entendeu? Você pode modificar isso, que é muito legal. Ou você pode aumentar. Por exemplo, o choro brasileiro, se você pegar algumas músicas, quando eu ia tirar chorinho, eu não conseguia tirar, falando que tá desafinado, não batia a nota. Não é. É que o choro era afinado em 442. Nossa. Tá entendendo? Então, ou seja, aí você não vai bater a afinação. Então, mas foi os Estados Unidos que padronizou essa questão do 440 Hz, né? E daí o resto, como ele se tornou um país de primeiro mundo, o resto acabou meio que seguindo isso como padrão. Mas existem outros padrões que a gente pode explorar como música e como pessoa também. Você pode entrar na internet, que tem, no YouTube tem. Sim. Você pega a mesma música, ela tá em outros padrões, né? Legal. Que é bom, aí você vai ver a suavidade, que é diferente. Por exemplo, você adora Bach, você escuta Bach em 440, depois você vai escutar Bach em 438, ou em 436, mais abaixo ainda, vai ficar mais suave, entendeu? Ou seja, você não tá mais naquela vibração que você estava, você mudou a questão vibracional da música. Legal isso. Muito interessante. Muito, muito bom. Olha, tem bastante participação aqui. Tem o Rodrigo Costa, que está acompanhando aqui a gente. Rodrigão. Está ótimo o programa. Abraços ao Marcelo, Carmen, Lúcio e Rony. Que o Rony tá quietinho aqui, mas tá aqui firme e forte. O Rony é fera. Birajara Flores, muito lindo, Lúcio. Adorei a apresentação do seu trabalho junto às crianças. Parabéns. A Constância Marques. Minha família tem músicos de baixo, baterista, cantor, paraense. São pessoas alegres e felizes. E isso foi deixado pelo nosso avô, que aprendeu sozinho a tocar banjo e fazer composições na época. Olha que interessante isso, né? Legal. Bacana. Tem o Arnaldo Dalpino. Boa tarde, Marcelo. A música está nos ritmos do corpo. Tem a Zenaide Rosa também. Boa noite a todos do programa. E além da música ser o remédio da alma, ainda vejo minha filha vibrando de alegria ao ouvir o professor dela cantar na rádio também. A Regiane foi legal, até agradecer a participação da Zenaide, da Regiane. A Regiane, ela tem um grau de síndrome de Down, ela tem 26 anos, mas ela tem uma idade mental de 4 para 6 anos e ela tem deficiência visual também, né? E ela vai na minha casa, né? E lá a gente toca bateria, toca violão. É impressionante. Se vocês verem a Regiane, um dia eu quero trazer, já comentei dela pra Carmen, pra trazer no programa. Ela é tipo o que a gente tava conversando. Você toca aqui a música uma vez, ela nunca ouviu a música. Depois ela já toca. Sabe o que é interessante, Lúcio? A gente pensando nisso, a música, ela leva você por uma outra dimensão. Sim.
E talvez isso faça com que ela tenha toda essa habilidade. Porque a dimensão terceira que nós estamos, isso, ela, vamos dizer assim, ela limita a toda a nossa potência. Porque eu acho que o corpo físico nosso, ele limita. Quando você toca uma música, você sai dessa dimensão. E eu acho que, sabe, é como se fosse a frequência. Eleva tanto a frequência que a pessoa ela tem uma capacidade que sai fora da caixa. Sim. Que é o corpo físico, no caso, né? Ou terceira dimensão. Muita coisa acontece. Acontece tanto da questão da elevação quanto da questão do sagrado. Muitas pessoas, elas têm memória celular, né? A gente tem essa questão da memória celular. Apesar do nosso inconsciente, tem a questão da memória celular. Então, você acaba lembrando de muita coisa. Você realmente acessa muita coisa e até momentos que você estava em êxtase de bem. Né? Que você estava muito legal. Então, é isso que você está falando. Ela pode colocar... Né? E cada um é de um jeito. Cada um vai para uma região de vibração, porque você está misturando o seu vibracional com o vibracional da música. Você está se equalizando com aquilo. E cada um é de um jeito. Legal, hein? Muito bom. Tem mais pergunta aí, Mal? O Lúcio tem que tocar para nós aqui, que vai tocar e cantar aqui. Tem também a participação da Flávia Pinto, né? Que ela colocou assim, mas isso também vai depender do objetivo e do ISO da criança. Sim. Né? O ISO é a identidade sonora, né? Todo ser humano, pela musicoterapia, quando a pessoa estuda musicoterapia, ela entende que o ISO é a identidade sonora da pessoa. Que isso que o musicoterapeuta usa para entender os processos que ele vai fazer como musicoterapeuta, para fazer as avaliações e ver que caminho ele vai traçar para tratar, né? Para tratar da criança, do adolescente, enfim, do paciente, da pessoa que está ali, que ele vai atender. Então o ISO é isso, é a identidade sonora. Legal. Tem aqui também antes de eu falar do Aécio César, que ele mandou uma pergunta aqui também, que eu achei interessante. O Marcos Sugaio Gama está dizendo o seguinte: se puder depois, pergunta para o Lúcio por que música do modo maior é mais alegre e no modo menor são mais melancólicas, por favor. Então, as pessoas, a gente teve uma cultura de entender assim, né? Eu vejo assim, isso é muito comentado pelos músicos, né? De que o modo maior ele é alegre e o modo menor é triste. Eu não vejo dessa forma. Eu posso cantar uma música fazendo o oposto. Eu posso cantar uma música triste em Lá maior e uma música triste, alegre em Lá menor. Isso não, assim, aí acho que depende um pouco mais da melodia, né? O que está expressando a melodia e o sentimento da música, porque eu posso cantar, né, em sol menor, é o vento, é a areia, é a onda do mar, tá alegre. Eu posso cantar uma música triste em Lá maior também, fazer uma música triste, né? Que é a música que eu tenho aqui na rádio, que é Quero Te Ouvir, que uma psicografia, né? Que é Quero te ouvir, você pode... Então você vê que ela tem uma melodia triste, uma melodia que, né, meio que sensível para esse sentido, para a questão do sentimento, e a outra já é em sol menor, né? Só pegar o violão, daí fica mais fácil para entender, responder melhor a pergunta dele, né? Por exemplo, só um trechinho para a gente não estender muito na música, por exemplo, ó. É o vento, é a areia, é a água do mar, odoia, odoia, odoia. Não é triste. É em sol menor. Agora, se eu pegar a minha música, né? Quero te ouvir, você pode me falar, quero lhe falar. Tá vendo? A música, qual que é triste? Eu inverti. Eu fiz uma música com acorde maior, triste, e uma música com um acorde menor, alegre. Então, acho que isso não depende muito do acorde. Vai depender mais da questão da composição em si, do cara pôr uma melodia, trabalhar a melodia em cima disso. Entendi. Legal, muito bom. Bom, acho que a gente já pode ir pro intervalo, né? Agora tem, né? Um intervalinho passamos um pouquinho, rapidinho. É que tá assim, né? Tão fluido que a gente até esqueceu. A gente vai fazer como? O Rony queria que eu cantasse no intervalo. Isso. Podemos... Você que sabe, você que manda. Se quiser, a gente faz o intervalo você tocando. Então, vamos só pro pessoal, de repente, já embalar pra gente, de repente, tiver mais perguntas. Eu vou fazer uma música no cavaquinho, que é uma música que eu gosto muito de fazer com os idosos. Depois a gente comenta um pouco sobre a letra dela. Ok. Tá bom?
Tá joia. Enquanto isso, quem tiver no Facebook, no YouTube, manda sua participação, manda pergunta, enfim, o que você tá achando desse tema, né, de música, de um modo terapêutico, vamos dizer assim. E agora vamos ouvir um pouquinho o Lúcio. O programa Crianças do Século XXI volta já. De tanto levar a flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Tauba de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno, estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar a flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Tauba de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno, estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Legal, né? Ei, parabéns, muito bom. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Pronto, estamos de volta no programa Crianças do Século XXI. Hoje aqui com o Lúcio, né? Ele está falando a respeito de música no tratamento terapêutico. Já tocou umas músicas aqui, até no intervalo. E ele vai aqui continuar falando de um assunto tão importante como esse. E também vai tocar mais, né, Lúcio? Sim, a gente Até toca. você ia comentar alguma coisa a respeito dessa música que você tocou no intervalo, né? A gente estava falando até agora da relação do som, né? A gente não estava muito questionando ou falando da relação da letra, né? Então a letra dessa música é muito interessante porque você vê que o Adoniran, ele tá falando, na verdade, como de um assunto pesado, né?
Pode ter muita coisa por trás desse assunto ali. A gente não sabe o que aconteceu, mas o sentimento dele foi transformar a letra numa brincadeira, quase que uma sátira dele mesmo, né? Teu olhar mata mais do que... entendeu? Então ele vai falando de coisas ali que você vê que ele coloca um monte de peso, mas na verdade a música é uma brincadeira. Sim. É uma brincadeira. Você vê que ele transformou a letra da música de uma forma suave. Ou seja, fez de um problema uma questão suave. Aí, como a gente tá falando de questões terapêuticas, às vezes, por exemplo, quando eu ia tocar para idosos, seminário, outros lugares que eu fui tocar, você toca essa música, o pessoal fica tudo ligado, porque na verdade, às vezes a gente tem essas coisas presas dentro da gente, de alguma coisa mal resolvida com alguém, né? E daí quando você toca essa música, você vê que ele fala de coisas pesadas, fala de carabina, né? Sofrimento, tá tudo inserido na letra. Uma letra simples, objetiva, mas ao mesmo tempo tá alegre. Tá uma diversão a música. Ou seja, a pessoa escuta essa letra, ela começa a se auto-questionar. Ela fala, nossa, mas... não tá dramático, né? Não tá pesado. O samba é uma coisa alegre, não tá triste. E ela acaba sambando com o problema. Né? Você vê que é engraçado? Esse tipo de relação de música brasileira, a pessoa vai sambar, você tá contando um problema e ela tá sambando com o problema, gente. Sim, você vê que verdade. Coisa impressionante. E você quer ver, você tocar para idoso, não fica tocando muita música lenta, que eles não gostam. Se você for em asilo, esses lugares, não faça isso, que eles ficam bravos. Eles querem samba, eles querem música de carnaval, sabe assim? Eles querem coisa que movimenta. Então, quando você toca essas coisas alegres, eles ficam, nossa, que legal, porque é a característica deles. Mas, então, você vê que coisa interessante? Você tá falando de uma questão que pode ter um monte de coisa por trás dessa história. Cada um que vive uma história, ele colocou a letra assim, mas vai saber se foi uma traição? Sim, se foi um desencontro amoroso, se foi só um amor platônico. Você não sabe o que aconteceu por trás da história, mas então tá representando todo mundo que tá ali, às vezes com um sentimento parecido com isso. É verdade, é muito legal. E também tem... E as crianças, então, nem precisam... Nossa, criança, então, é uma beleza, né? Qualquer música que você vai, já faz um barulho, a criançada já adora, né? Fica louco. Até as crianças gostam. Os meus guris tocam essa música comigo, como tocam também a Maria do Socorro, né? Maria do Socorro é uma música muito legal, que a primeira vez que eles ouviram, eles acharam muito interessante, que é Maria do Socorro, suas pernas torneadas pelas ladeiras do morro. Ela vai no baile funk de shortinho, top e gorro. Ela é fã do Zé Galinha, mas namora o Zé Cachorro. Você vê que a música tem uma brincadeira, né? A música tem uma coisa lúdica ali que mexe com a questão da criança. E esse, eu lembro que a primeira vez que a gente cantou essa música junto, os meus guris não sabiam o que era veneno e estricnina, né? Então eles ficaram perguntando, não queria saber o que era. Eu falei, não, é um tipo de veneno que o pessoal usava para matar, acho que barata, rato, não lembro direito. Quando eu era criança, eles falavam muito, veneno e estricnina, mas você vê que ele usou um vocabulário legal. E esse lúdico que ele colocou, mexe com todas as idades, não é só com idoso, mexe com todo mundo, criança, porque o idoso, ele se torna uma criança depois, ele quer viver o máximo que ele pode, ele quer viver tudo que ele não viveu, ele quer viver naquele último tempo. Então é muito legal. Essa letra dessa música é um fenômeno. É muito bom, né? Show de bola. É bem interessante. E tem uma coisa também, né? A música, ela proporciona a gente trabalhar um pouco mais o nosso lado direito do cérebro, né? Sim. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, um mundo tão racional, você tem que estudar, nós somos numa era do conhecimento, quer dizer, você tem que estudar a todo momento. Então, você está ativando tanto o lado esquerdo, que aquele lado mais lúdico, mais criativo, né? Ele tá de lado. Eu acho que a música também, de uma certa forma, ajuda a equilibrar esse processo. Principalmente crianças que, agora na quarentena nem tanto, né? Mas ainda quando estavam em escola, tinha que estudar, depois tinha que fazer tal atividade, depois tinha que não sei o que, quer dizer. Tanta atividade na cabeça da criança, tanta parte mental, que esquece esse lado mais criativo, né? Marcelo, a gente é o que a gente tem. Você não é aquilo que você não tem, em todos os sentidos. Até para doar, quando a gente vai no trabalho espiritual, a gente tem que pensar dessa forma. Se você não está bem, você não tem que ir. Mas a questão que você colocou, Marcela, é muito legal, porque se uma criança, ela vive e desenvolve toda essa questão na infância, que a gente estava falando no começo, na questão cerebral, o que vai acontecer quando ela for uma pessoa maior de idade, um adulto, um adolescente? Ela tem tudo isso trabalhado dentro dela. Você entendeu? Ou seja, ela tem vocabulários nesse sentido, de estar trabalhando os outros lados do cérebro que ela precisa.
Então, se ela trabalha só o racional, o pai, não, é aquilo aqui, a mãe não, porque você teve problema e quer que o filho seja isso, ele não vai trabalhar as outras coisas. O que vai acontecer? Depois o filho dele é um frustrado, porque ele não sabe usar outra parte do cérebro, ele não tem sentimento com a mulher dele, não tem sentimento com o filho dele, ou talvez não vai ter nem sentimento com os próprios pais. Sim. Né? Eu tô exagerando um pouco, né? Isso não vai acontecer numa vida, talvez, né? Assim, por causa da música ser esse fator. Um fator, assim, que seja, de, sei lá, 80%. Mas vai ter essa característica, porque não foi trabalhado as outras regiões cerebrais que precisavam. Né? E a música, ela faz a ponte entre os dois hemisférios. Entendeu? Ela trabalha o lado racional e o lado emocional. Ou seja, aquilo que tá ali, que a pessoa olhou, por exemplo, aqui na sala a gente tem o quadrado, né, do vidro, a gente tem o monitor, eu tô vendo que essa caneca é redonda, eu tô vendo que tem um fio. Então, tudo isso é um lado do cérebro que trabalha. Uhum. Né? E agora a emoção que a gente está vivendo, Sim. a alegria, o medinho antes de começar o programa. Se eu errei um acordezinho ali na música, no comecinho da música ali eu dei uma erradinha. Então, a emoção está sendo trabalhada. Uhum. Né? Então, se a pessoa não tem isso trabalhado, como que ela vai fazer depois que ela tiver mais velha? Entendeu? Então, isso é a importância que a gente estava falando da educação. A música na educação infantil. E não é só na educação infantil, é com os pais ouvir música quando está na barriga. Ah, né? sim, é verdade. Né? É verdade. Tem que ouvir. Tem criança que a mãe cantava e depois a criança canta essa música. Então, e não é só isso. Muito legal, é muito memória, legal né? também essa memória que você está falando, Carmen, porque, por exemplo, uma criança que a mãe é muito estressada, ou que ela grita, ou que ela sei lá, ela por algum motivo ela é estressada. Então, o que acontece? Ela está transmitindo isso para a criança. Sim, tudo. Porque a criança está ouvindo o coração da mãe que dispara. A criança está sentindo tudo. Não, e está recebendo além tá recebendo a carga, né? Química, ou a toda. carga química, tudo, né? Então, todo o desenvolvimento do feto também está conectado a isso, aos sons que tem na barriga da mãe. Se a mãe, por exemplo, toma remédio, se ela não toma remédio, se ela fuma, se ela bebe, se ela é estressada, se ela xinga, se ela grita. E às vezes até se ela trata o marido mal, a criança já está ouvindo. Uhum. Sim, a criança está sentindo tá tudo, viva, né? Tá viva, ela tá ali, é um ser vivo, né? A partir acho que se eu não me engano, do 15º dia, 16º, o coração, ele já tem coração. Ele já tem coração e ele tá pulsando sangue e os órgãos vão começar a se formar porque precisa de irrigação sanguínea. Ou seja, já tá tudo, a vibração já tá ali, tudo sendo psicossomático colocado na criança também. E tem um fator, né? Tá dentro da placenta que tem muita água, né? Tem muito líquido, quer dizer, é o maior condutor, quer dizer, aquilo potencializa até, potencializa né? E tudo. É importante que o ouvinte tenha essa noção, que querendo ou não, qualquer coisa que acontece nesse meio, essa criança que está nesse meio aquático, vamos dizer assim, né, colocar dessa forma, vai sentir mais ainda. Com certeza. Né? Seja coisas boas ou coisas ruins. Por isso da importância. Aproveitando essa frequência, vamos lá. Tem a pergunta do Écio César, aliás, um abraço para ele, que está sempre participando junto com a gente. Pergunta: a melodia em si pode ser classificada como um ode particular que ao encontro de determinada doença desencadeia uma frequência correspondente a um determinado chakra? Marcelo, eu só não entendi uma palavrinha que você falou. Ele colocou ode. Ode? Não sei se foi uma outra palavra. Ou mod particular, não sei. Modo, eu entendi. Modo particular, tá. Pode ser. Então, repete a pergunta, por favor. Então vamos lá. A melodia em si pode ser classificada como um modo particular que ao encontro de determinada doença desencadeia uma frequência correspondente a um determinado chakra? Então, eu nunca estudei profundamente isso daí. Eu entendi a pergunta do Aécio, as perguntas dele são muito interessantes, mas eu vou falar o que eu sei. Por exemplo, a gente, quando a gente encara na Terra, a gente desenvolve os nossos chakras, todos estão conectados, mas a gente desenvolve eles de baixo para cima. Ou seja, a gente começa lá no básico, vai desenvolvendo, a gente tem etapas, né? Vai desenvolvendo mais o gástrico, e assim, de acordo com o que você vai evoluindo, você vai... É como se você estivesse ascendendo, né? Assim, então depois você vai pro cardíaco. Quando você se torna uma pessoa idosa, experiente, você começa a desenvolver mais o frontal e o coronário. Ou seja, a nossa vibração ela começa a desenvolvimento lá das questões, quando é criancinha, se alimenta, faz cocô, faz xixi. Então começa tudo a desenvolver lá nesse tipo de relação. E os chakras estão ligados a todo esse tipo de desenvolvimento do psiquismo da criança.
Ou seja, se eu entendi bem a pergunta dele aí... Até complementou. Ode é um poema de estilo particularmente elevado e solene. Tá, é que eu pensei que era modo. Não é ode, tá. Então, tudo isso a gente tem... a gente tem tudo isso desenvolvendo ao mesmo tempo, né? São os chakras, porque isso tudo não está separado, o chakra não está separado. A gente tem os chakras, a gente tem os nadis que ligam a parte dos chakras à parte espiritual. Né? Se você for na Índia, eles chamam de nadis. Tem toda uma anatomia sutil que está ligando tudo isso ao peri, né? Ao perispírito. Então, o que acontece? É muito importante, até essa pergunta dele, mas porque assim, se eu entendi bem, assim, com certeza influencia sim, porque toda vibração, ela vai afetar mais um local. Por exemplo, o tambor, ele trabalha muito essa parte de região genésica da gente, né? As melodias agudas trabalham mais as frequências superiores, ou seja, nossa parte superior do corpo, como eu estava falando, a questão de desenvolvimento. Então, tudo isso está relacionado. Assim como uma palavra, como um poema, como tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Assim, eu não conheço bem, não tenho estudo profundo sobre isso, né? Não dá para aprofundar o que eu estou respondendo aqui, mas tem ligação. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, o que mais que nós vamos tocar aí? Vamos ver o que você trouxe, um monte de coisa aí. O que você estava falando daquela que você tocou no tambor aquela hora? Tá. Eu tava cantando um ponto, né? Um ponto de Umbanda, que ele é muito bonito, que ele fala sobre... Você até classificou um nome, né? A parte do rompimento aí, como é que foi que você falou? Amor Interrompido. Amor Interrompido. Aí eu vou cantar esse ponto de Umbanda, que ele é lindo. Então ele fala sobre a mãe Prita, né? Que ela teve que ser separada do seu filho. E aí a gente trabalha muito essa questão do pertencimento, a gente trabalha essa questão que a gente teve no planeta... sobre a questão do racismo, né, da escravidão, sabe, dessas histórias que não tiveram... Tudo foi quebrado, né? Muita coisa foi quebrada. Muito. Quantas crianças foram tiradas das mães? Foram tiradas das mães. Né? Então essa música, ela representa isso. Então vamos tocar para vocês aqui. Essa é emocionante, né? Na beira do cais,
Maravilha, Muito hein? bom, energia bom. boa. Triste pra caramba, Você né? viu? Foi triste, né? A Muito letra é de triste. cortar o coração, né? É verdade, Se a gente. gente fosse colocar no lugar de uma criança, no lugar da mãe, qual que é Não, mais da difícil, mãe, né? Não sei. É difícil É falar. muito triste. E é um amor interrompido mesmo, né? Isso daí, quantas crianças ainda na atualidade vivem isso, né? Às vezes a mãe morre, ou a mãe fica doente, ou a mãe vai embora, ou o pai se separa. A gente vê aqueles casos de pais que pegam a criança, levam embora para outro país, e a mãe fica lutando aí para resgatar a criança, ou criança que desaparece, ou criança que morre, enfim. Laços tem tantas... de famílias, né? Interrompidos, né? E criança que fica na UTI, criança que fica doente, às vezes a mãe pode, às vezes a mãe não pode ficar junto, né? Então todas essas situações são... Sim, tem esse amor E interrompido, falando da né? questão terapêutica, por exemplo, uma pessoa, quando ela entra... Não precisa ser necessariamente no terreiro. Isso eu toquei muito e toco muito essa música, tanto em terreiro quanto para algumas pessoas. Mas quando você escuta essa letra, uma pessoa que está precisando ouvir talvez a letra ou esse tipo de sentimento que tem dentro da família dela, de um laço, né, de família interrompido, ela vai abrir o coração dela. Sim, não tenha dúvida que ela vai abrir o coração dela. Com certeza. Né? E até mesmo abandono de criança, adoção, Sim. né? Então são esses casos que acontecem. A pessoa vai para um trabalho espiritual, para uma gira, onde que a pessoa canta uma letra que tem a ver com esse tipo de situação. Chega ali, o coração dela não adianta. Ela vai ouvir, ela vai se sensibilizar, porque aquilo tá dentro dela, faz parte da história dela, né? Sim, com Tá certeza. ali cravado, né? E a história é triste, né? Você vê que é uma letra desse tamanho, Nossa. a letra não tem nada quase de Triste. palavra, né? Curta, mas o tanto que ela exprime diz, porque tem muito sentimento, o jeito de cantar, o jeito de você expressar, o tipo de toque, né? Que Sim. é um toque que parece que ele fica dando uma Ele intenção. toca. Ele fica dando uma intenção. Eu tinha começado num toque errado, aí depois eu lembrei que era outro toque. Ele fica dando como se fosse uma expectativa, né? Uma caminhar, né? Tum, tá, tá, catá, cum, tum, catá, catá, cum, tum. Então ele fica... É como se a pessoa estivesse vagando, né? Esse toque, ele tem essa coisa Sim. de pôr você para pensar, né? Então quando você... É a questão da música, ela vai... Seja a melodia, seja o som não temperado, no caso do tambor, ele vai colocar a pessoa em alguma sintonia. Ele vai levar a pessoa e ela vai se encontrar com ela. E é legal também uma coisa que é interessante, mesmo que as pessoas não toquem um instrumento, né, ou não vai para isso, ou não cante, enfim, a música, a presença da música ela é muito importante, né? Eu lembro assim, desde criança, em casa, minha mãe sempre deixou o rádio ligado. Então, o dia inteiro tinha um rádio ligado, sabe? Então, assim, e tocando música, né? Então, na rádio, então, o tempo todo, eu até hoje, né? A gente vai almoçar na minha mãe, o rádio tá ligado. Então, sempre ouvindo músicas. Então, essas músicas a gente lembra, né? É uma coisa que é uma memória, né? De musical, que é muito legal. Mesmo que... Eu acho que é importante ter isso. Uma casa em silêncio, por exemplo. Né? É diferente de você entrar numa casa vazio, que tem música. Que tem uma música, né? Nesse que fosse som ambiente, né? Já dá uma outra frequência, dá um outro ar, né? Na casa, que é muito importante, né? Inclusive, eu acho legal até essa questão que você citou da rádio, porque quando eu morava em São Paulo, eu nasci e cresci em São Paulo, então lá eu ouvia muito rádio. E porque às vezes o programa que eu queria assistir só tinha uma televisão em casa, e o programa que eu queria assistir, né, aquela antiguinha, né, de valvulada, aquelas, parecia uma gaiola, e o programa que a gente... Já tá falando da sua idade. Tô denunciando aqui, já tô denunciando. O Rony é bom pra dar risada, vamos colocar ele pra falar, né? O cara, o Rony com o Roger. Então, mas foi legal, você fala disso, porque antes eu ouvia muito rádio, e depois de um tempo eu parei de ouvir. Até quando eu ia para São Paulo, com o pessoal que eu gostava de dançar, a gente ficava lá na São Bento, Moca, aquele pessoal tudo, eu convivi muito ali para aquele pedaço, Luz, Barra Funda, e eu lembro que muita coisa boa, e depois de um tempo eu não ouvia mais rádio. E quando eu voltei aqui pra rádio, aí que tinha um aplicativo da rádio, eu voltei a ouvir rádio, cara, eu ouvi umas músicas interessantes. Eu sempre ouço assim. rádio, a vida inteira. E daí né? eu tinha perdido esse costume, achei interessante isso em mim, porque aí o amigo meu me indicou outras rádios também, que tem umas rádios que falam sobre outro tipo de assunto, e eu fixei, sabe que às vezes é bom mesmo, você falou, porque às vezes você tá ali num horário, por exemplo, você vai fazer eu moro sozinho, você vai fazer um alimento, você vai fazer isso aqui, você tem que põe ter um uma som lá e musiquinha. deixa, né? E o celular hoje tem todos os rádios, todas
todas as áreas. Mas né? o legal da rádio é esse descompromisso com o som. Porque Sim. se eu quero ir lá e colocar um som, muitas vezes eu tô me induzindo a ouvir o som. Por exemplo, eu trabalho com música há muitos anos, então às vezes eu acabo colocando o que eu gosto, né? Mas às vezes aparece uma música diferente, é isso que eu tô querendo dizer, sabe, com essa questão da rádio, que você não tá esperando ali e ela toca uma ela música. toca você, entendeu? Isso que é legal da rádio, você não tá uma esperando. surpresa, É uma né? surpresa, é muito Uma gostoso. surpresa. Então isso é muito bom. Tem aqui a participação do Luiz Calderon. Ele faz parte, inclusive, eu lembrei agora porque ele faz parte daquele projeto da regeneração global, né? E ele falou o seguinte: legal. belo ponto, a arte sempre expressando a cura de dores profundas. Caldeirão, sei quem é. Grato pela partilha, Lúcio. Legal, Caldeirão. Que bacana, Muito bom, né? muito Muito bom. bom mesmo. Tem algumas pessoas participando aqui no YouTube. Se vocês tiverem perguntas, algum comentário, pode passar pra gente. A Flávia Pinho dizendo: o fator social da música é muito importante. Que, aliás, aproveitando esse gancho do fator social, você chegou a fazer algum trabalho com grupo de jovens, Sim. com música? Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse trabalho, que eu acho que é interessantíssimo. Eu comecei a fazer quando eu mudei para São José. Eu morava moro até hoje um pouco afastado da cidade, né? Moro um pouco no meio do mato, meio caipira lá no meio do mato. Daí eu tinha que vir pro centro para fazer algumas atividades, trabalho e algumas coisas. E eu conheci algumas pessoas, assim, principalmente ligado à música. E aí eu fui parar no centro espírita com essas pessoas que eram amigas minhas, né? Então eu comecei em São José a algumas coisas assim, atividades dentro do centro espírita, no Seara Bezerra de Menezes, que se eu não me engano, se não foi ele, o Jeff, acho, não sei se são os centros mais velhos de São José, mas tem o Cearinha também, que é lá perto do cemitério, que também é muito antigo, acho que é 1937, eu não lembro, o centro espírita é muito antigo. Então eu comecei a tramitar entre esses espaços com os amigos e tocar. Então ali eu já comecei logo a ajudar nas mocidades que tinham. A cantar Quanta Luz, as músicas antigas. Quanta Luz é uma música linda, a gente podia cantar aqui. Quanta Luz é uma música muito linda. E fazer esses trabalhos dentro do centro espírita, né? Que acho que ajudou muito, né? Assim, se for contar de lá para cá, tem bastante tempo que eu trabalhei. Repentinamente isso foi ficando mais legal, as mocidades, e tinha os encontros de jovem, o Folia de Luz. Né, eu comecei a participar também do encontro, compus música para o encontro. Faz um bom tempo que eu não estou mais no encontro, assim, não na música, né? Um tempo eu ajudei a dirigir a parte da música, mas eu ajudei muitos jovens, trabalhei com muitos jovens e até fiz atividade com jovens com música dentro do encontro, porque essa é a área que eu gostava de trabalhar, que era sempre a música. Né? Então eu fiz bastante trabalho com jovem, assim, foi muito legal. Que bom, né? Isso é muito importante. Quanta Luz, vamos cantar Quanta Luz. Vamos embora. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui o tom que eu fazia ela, né? Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanto a luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
ti. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito bom. Linda, né? Eu adorava cantar essa música. Você sabe que essa música me lembrou uma pessoa muito querida da gente, que foi a Natália Almeida. Que ela olha é que legal, cunhada bacana. da Bia, né? Da Beatriz Porto. E eu me lembro muito ela cantando essa música. Olha Nossa, que bacana. muito legal. Ela tem um tom de voz assim forte, sabe? Então é muito bacana essa É música. legal, ela canta muito bem, né? Eu lembro Isso é dela. muito legal mesmo. Muito bom. E o Luiz Caldeirão colocou aqui, ó, Folia de Luz, Associação Educacional Beneficente, que é FLAEB, EMEL, alguns dos lugares que sustentam esse trabalho com jovens. Ele também compartilhando Muito aqui legal. com a gente. O Caldeirão ele tem um trabalho legal também na área da holística dentro com os jovens, né? Eu conheço o Caldeirão, ele é a namorada dele, a Cel. Tava quase esquecendo aqui o nome dela. Eles fazem um trabalho muito bonito, né? A Cel é de Caraguá e dos centros espíritas de lá, eles fazem um trabalho muito legal. O pessoal do Folia faz um trabalho muito legal, assim, bem, eu poderia dizer, não legal do ponto de vista de ser diferenciado, né? É o encontro onde a gente procurou trabalhar algumas coisas de não engessar muito os jovens, porque ainda até o centro espírita, da outra vez que eu estive aqui falando disso, ele acaba meio que engessando ainda muito o adolescente, o jovem, a criança. E o legal do Folia é que hoje em dia você tem bebê, já foi bebê, foi mãe grávida, bebê, tudo, e participa das atividades. Então isso é um ponto muito legal no encontro, né? Que você tem todas as idades, né? Você tem pessoas experientes que estão ajudando a coordenar o encontro, no caso do Luiz Calderon e a Cel e outras equipes. Aí a gente tem animadores, tem o Tio Jacaré, tem a Amandinha, tem o pessoal de São Paulo, tem um monte de gente que é super legal. A Fernanda Ribeiro, que veio aqui no programa também, ajudou muito no Folia, ajudou muito a coordenar algumas áreas do Folia. E tem gente muito especial. E as pessoas que já passaram por Folia também, né? Que eu não vou tentar lembrar o nome de todos aqui, não vai dar para mim lembrar. Mas são pessoas muito especiais que o encontro teve essa coisa de abrir, tipo assim, começou a aparecer criança no encontro. Tipo assim, que a gente programou uma coisa, eu lembro que de repente começou a aparecer a mãe com a criancinha no meio do encontro. Não, eu quero ir. E a gente não negou e incluiu ele nas atividades e tudo foi acontecendo. Legal. E hoje as criançadinhas estão participando dos encontros. Criançadinha, quando fala assim, né? Que não está dentro da programação, elas estão indo, né? Acabam indo, porque as mães levam, né? E ficam lá e passam os 4 dias de carnaval, que o Encontro Folia acontece no carnaval. E tem o pós-folia também, que ele acontece, são 2 dias entre feriados de outubro e novembro. Esse ano acho que não vai ter por causa dessa questão da pandemia, mas ele foi criado, e o primeiro pós-folia foi em Poá. Muito legal. Muito bom. Bacana, legal. Muito bom. maravilha, hein? Tem a participação aqui da Mara Souza, mandando boa noite, Carmen, Marcelo e ao convidado Lúcio. Gratidão por mais esse momento com músicas que enobrece a alegria e o nosso viver. Paz e luz sempre. O pessoal gostando muito de música, o pessoal curtindo bastante aqui com a gente, né? Que Essa legal, parte, que legal. que música tem tudo a ver com espiritualidade, né? Com certeza. Aliás, É alegria, né? Exatamente, né? E uma curiosidade, você falou dos seus trabalhos terapêuticos. Você tem alguma coisa que você faz, assim, de uma forma terapêutica? Tudo bem, você toca o instrumento do violão, tudo mais, mas de repente você vai trabalhar com a pessoa no âmbito puramente terapêutico. Você usa algum instrumento específico? Como é que você elabora esse trabalho terapêutico? Então, eu fui partindo para a questão terapêutica a partir do princípio que eu fui observando que algumas pessoas que me procuravam não era aula de música, né? Aí eu fui começando a identificar que estava sendo mandado para mim, que também foi o caso da psicoterapia reencarnacionista, por eu ser massoterapeuta e reflexologista também, começou
pessoas a ter esse tipo de, né, perceber pessoas regredidas no meio da sessão, e que é o mesmo caso da questão terapêutica com a música. A minha sensibilidade foi percebendo que a pessoa, ela como se ela fosse atraída para mim. Né? Então tiveram várias pessoas assim que apareceram. Posso falar um caso que foi acho que, se eu não me engano, eu já falei esse caso, mas vou falar o que vem na minha mente agora para mim não ficar um pouco perdido. Mas foi um senhor que ele tinha sofrido um problema nas mãos, sabe, assim, no pulso, e ele era muito rígido, né? E ele queria fazer de música para ele tentar voltar a ter os movimentos da mão, né? E acabou que a gente ficou super amigo, assim, super, né, durante as aulas, e eu fui percebendo que o caso dele não era para tocar, porque ele não ia conseguir tocar direito mais. Mas então eu comecei a trabalhar terapeuticamente a cabeça dele para ele converter todo aquele sentimento que ele tinha, porque aquilo que aconteceu com ele foi uma causalidade, né? Foi por causa de alguma coisa que ele tinha dificuldade de falar. Aí eu fui percebendo isso e fui tentando fazer com que ele fosse observando isso de forma bem cautelosa. E usava a música para isso. Até que ele começou a compor. Daí ele começou a compor. Então a terapia dele foi para esse sentido. Eu tenho muitas composições com ele. Né? E ele escreve letra assim, me manda letra até hoje. Já faz anos que a gente não se vê. E ele escreve inspirado. Porque você vê que como movimentou toda aquela questão da dor, do sofrimento, das coisas que ele estava passando, ele transformou aquilo em letra. E ele é um letrista de primeira. Que legal, hein? Porque ele tem vocabulário, ele sabe o que ele está falando, ele sabe expor o sentimento, ele sabe esconder uma brincadeira dentro do texto para depois falar no final. Então ele compõe de tudo, desde de brincadeiras, piadas, até músicas muito românticas, assim, ele compõe. Então, aí você acaba convertendo, né? Eu fui percebendo que a gente vai convertendo a situação, que era uma aula de música, eu fui percebendo isso, depois eu falei, porque daqui pra cá a gente vai tomar outro rumo. Aí a gente partiu para isso mesmo, eu fui investigando ele, qual é o caminho melhor que eu poderia trabalhar ele, e foi através da composição. Né? E ele se sente extremamente realizado hoje. Tanto é que ele manda, como eu falei, ele manda letra pra mim até hoje. Que legal. Muito legal. Ô Lúcio, me fala uma coisa, e você compõe? Eu Sim. lembro que um dia você lá no nosso lar, lá, você baixou ali uma inspiração. Veio uma música pra mim, uma música com um tema um pouco cigano, né? A gente tava no nosso encontro, aos sábados, uma vez por mês que a gente tem, no segundo sábado do mês. E aquele dia eu percebi que eu não tava... Não é que eu não estava com fome, eu precisava ficar sozinho. Porque alguma coisa já estava ali há um tempo... Planejada. Alguma coisa estava movimentando alguma energia em mim que não posso dizer que seria um incômodo. Mas quando eu tenho, às vezes, essa questão mediúnica, assim, alguma coisa estava, sabe, fluindo. Aí veio uma música para mim, assim, no horário de almoço, eu não fui almoçar, e veio essa música no meio na hora lá, né, que o pessoal tava almoçando, o pessoal começou a voltar e eu já tava com a música, ou seja, de menos de uns 30, 40 minutos eu fiz a música. Aí eu fiquei cantando, eu tinha muita vontade de cantar. Daí eu fiquei cantei Contra a Luz, eu tava dentro do Centro Espírita, aí cantei Contra a Luz, cantei outras músicas que eu já fiz, fiquei cantando um monte de música. Aí, de repente veio a letra, daí eu escrevi, e eu senti que essa letra foi um recado muito forte pra mim, assim, pra questão que eu tava passando, pra algumas regressões que eu já tinha feito, mexeu bastante comigo, a letra é bem forte, assim, bem interessante. Você já tá toda funcionando já essa música? Não, ainda tá precisa pronta, de... ela tá pronta. Porque nós estamos finalizando. Você quer que eu canto? Eu acho que para finalizar o programa. Faz tempo, né, que ela tá querendo que eu cante. Que a Daniela o Rui falou tá chegando ela, aqui. Oi, Rui, tudo bem? Aliás, aproveitando o gancho, já vou fazer o último comentário aqui da Flávia Pinto. Como falamos em musicoterapia, acho importante falar para os ouvintes quem pode aplicar a musicoterapia. Acredito que o Lúcio possa fazer isso. Quem pode aplicar? A pessoa formada em musicoterapeuta, pela lei, que a gente tem lei para isso, né? A pessoa não pode abrir um consultório de musicoterapia. Tudo bem, Rui, nós estamos aqui só numa paradinha assim, Lúcio, só para. Opa.
Tudo bem? Tudo bom? A pessoa não vai poder abrir um consultório pela lei se ela não tiver credenciada, não tiver um título relacionado a isso. Mas não que uma pessoa não trabalhe isso de outras formas, né? Porque a musicoterapia ela também é bem expansiva. Então, quando a pessoa vai realmente analisar a pessoa pelo ISO, pela parte sonora, como a gente falou, pela identidade da pessoa, ter todas as técnicas para isso, é melhor sim que ela tenha uma formação. Isso é uma meta que eu preciso fazer, eu não fiz ainda, eu preciso, porque pintaram outros cursos, eu acabei fazendo outras coisas, mas é importante que a pessoa tenha, todo mundo é importante estudar e ser regulamentado, né? Porque senão, né, a pessoa, acho que ela fica devendo ferramentas para ela mesma, Sim, né? sim. A pessoa tem que estudar para fazer isso. Mas, como eu disse, não que uma pessoa, né, não possa atuar com isso, né? Só que daí tem leis para isso, né? Você tem que ir até ali, né? Você tem que ir até ali, você não pode... Por exemplo, no hospital eu trabalho na área de canto coral, né? Tem a psicóloga, tem o fisioterapeuta, cada um faz uma função e eu auxilio, como nos outros hospitais que eu trabalhei também foi assim, você auxilia, você faz você agrega naquele trabalho que eles já estão fazendo, né? E esse contrato, tudo certinho para isso. É legal que é um Maravilha. trabalho multidisciplinar, né? Isso né? é muito legal, Isso é hein? muito bom. Muito Carmen, tá bom. curiosa? Bom, ó, Então, vamos lá. nós estamos 18 horas e 24 minutos, já estamos praticamente no final do programa. Então, o Lúcio vai encerrar o nosso programa hoje com essa música. Tem nome a música? Na Encruzilhada. Na Encruzilhada, louco. Então, vamos encerrar já? Vamos encerrar antes, Lúcio? Aí a gente Pode já ser. termina com você primeiro, cantando a aí. gente agradecendo, né, Isso. aos nossos ouvintes e suas considerações finais, se alguém quiser procurar você para alguma atividade, algum trabalho, Assim, alguma coisa. eu que agradeço a oportunidade por poder estar participando do programa, poder estar colocando algumas questões que eu acho que são importantes no sentido da música, né, para as pessoas poderem aprender, não só no sentido de aprender música, mas gostar de música, viver, né, coisas importantes com a música. Lembrar que a música, a música que você gosta, ela está representando você. E acho que é a parte mais importante. Essa música que você sente, que você gosta, ou talvez aquela que você não gosta, ela pode estar representando você. Então, tudo isso são partes da gente, do nosso vibracional. E agradecer ao Marcelo, a Carmen, é um prazer estar aqui. Às vezes eu estou do lado de lá, agora estou aqui. Então, são situações diferentes, né? Mas é um sentimento de gratidão de poder estar transmitindo um pouco do conhecimento e da vivência que a gente tem para as pessoas. E que esse programa ele possa ser levado às pessoas que precisem, né? Que querem agregar valor. Como eu disse, nessa questão da música. Agradecer o Rony, agradecer o Rodrigo, que fez esse trabalho maravilhoso pra gente aí, o pessoal, que ficou lindo tudo isso aqui. O estúdio tá cada dia melhor, então é só gratidão. Aqui no estúdio eu tenho por todo mundo, pelo Jorge, pelo Rui, que acabou de chegar, e todo mundo. Muito bom. Maravilha. E da minha parte também já vou agradecendo a todos os ouvintes. Se você está no YouTube, dá uma curtida aí, deixe o seu comentário depois e compartilhe esse conteúdo que com certeza tem muita riqueza, né? Hoje Sim, nós tivemos hoje- um conteúdo musical, vamos dizer assim. Mas compartilhe com aqueles que você sabe que precisa de ter essa informação, isso é muito importante. Se você não se inscreveu no canal do Vivência Espírita, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações, participa dessa comunidade, se junta a essa família do Vivência Espírita. Então eu também quero agradecer ao Lúcio por ter participado do programa aqui com a gente. Tá sempre com a gente, mas hoje foi diferente, especial, né? Agradecer ao Marcelo, aos ouvintes, ao Rony, que tá aqui com a gente hoje. Agradecer ao Rui, que tá aqui também, ao Rodrigo, né, por esse trabalho tão maravilhoso também, ao Jorge, e a todos vocês que participam do nosso programa e também são ouvintes. Então quero agradecer, feliz Dia das Crianças, porque dia 12 é Dia das verdade. É verdade, tava Crianças, esquecendo. né? Vamos comemorar, a nossa criança interior, as crianças que estão em casa, tem que dar um beijo para todas essas criançadas e ser feliz. E vamos colocar música na vida das crianças, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até a semana que vem com o programa. E nós vamos terminar aqui com o Lúcio cantando Na Encruzilhada. Na Encruzilhada. La 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 la
que não se cala dentro de você. Há um mistério que se deseja revelar. Palavra é lâmina que fere e faz sofrer. Passo dado não se pode regressar. Deixa vir do coração. Sentimento vai mostrar que o amor é o bem maior que eu tenho pra te dar. Eu nem sempre bom serei e tão forte pra entender os desertos que cruzar, na tua mão segurarei. Mais forte, sempre mais, na encruzilhada em que se encerra o nosso ser. Busque sempre e sempre um bem maior, não vá ferir quem tanto lhe deseja amar. Mais forte, sempre mais, na encruzilhada em que se encerra o nosso ser. Busque sempre e sempre um bem maior, não vá ferir quem tanto lhe deseja amar. La la, la 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 la, la 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 la. Muito bom. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.